Olá, você concurseiro de todo o Brasil, né? Mais um encontro para falarmos sobre informática para o seu concurso, né? Essa disciplina que tem derrubado muita gente, essa disciplina que está vindo cada vez mais difícil aí no seu concurso, essa disciplina que cada vez mais aparece uma quantidade de questões maior que o habitual, né? Então você que quer ser um aprovado, então você tem que ir para a sua prova gabaritando as questões de informática. Isso ficou muito claro que nos últimos concursos aí que informática está fazendo a diferença e vai fazer a diferença também na sua prova, porque você vai gabaritar, né, assistindo aqui as aulas do Fox Concurso, beleza? Sou o professor Érico Araújo, professor de informática aqui do Fox, e hoje a gente vai falar sobre Excel, né? Esse tópico que é para muitos difícil nas provas, mas não é, galera. Excel é um fator determinante para você ganhar um ponto a mais aí na sua prova, porque a grande maioria dos concurseiros vem dificuldade disso aqui e não tem, tá? É muito tranquilo. Basta que você acompanhe as nossas aulas e que você faça muitos exercícios. Só isso. E aí vai ficar muito fácil para você, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar com a nossa aula de Excel, lembre-se, né, tá aqui na nossa tela, a gente sempre falando para você se inscrever aí no nosso canal do YouTube, né? Inúmeras aulas lá de informática, de outras disciplinas, você pode baixar o material, você pode resolver as questões, você pode depois assistir, né, a explicação do professor. Também o Fox no Instagram e no Facebook, aqui tudo que acontece em relação a concurso público, você fica sabendo em primeira mão aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, além de muitas dicas também, né? O Fox coloca sempre ali dicas de todas as disciplinas. E ainda você pode ouvir os nossos podcasts, ok? Falando de Excel, aplicativo do pacote Microsoft Office, né? Então lá no pacote a gente tem o Word, Excel, PowerPoint e o Axis. O Word editor de textos, o Excel editor de planilhas, desculpe, o Excel editor de planilhas, o PowerPoint editor de apresentações, não é de slides, tá? E o Axis é um gerenciador de banco de dados. No caso do Axis, você não precisa se preocupar para a sua prova, a não ser que a banca coloque lá, tá? Então, normalmente a banca coloca pacote Microsoft Office, editor de textos, planilhas e apresentações, e deixa o Axis de fora. Existem alguns concursos que coloca lá, que ele quer o Axis ou ele coloca gerenciador de banco de dados. Se tiver o pacote Microsoft Office e LibreOffice, você vai ter que estudar o Axis, né, no Office, Microsoft Office, e vai ter que estudar o Base lá no LibreOffice. Mas isso se no seu edital aparecer especificamente esse aplicativo. Senão você não precisa estudar, tá bom? Outra dúvida que os alunos me perguntam sempre, professor, qual a versão do pacote Microsoft Office? Galera, se você ainda não tem edital, você vai estudar ou 2010 ou 2016. Pode ser os dois ou um dos dois, não tem problema, tá? Mas o interessante é que você estude os dois, tá? Para você não ter surpresas na sua prova. Se a sua banca colocar a versão, aí tranquilo. Ou ela vai colocar o 2010 ou ela vai colocar o 2016. E tem bancas que colocam os dois, tá? Eu indicaria que você, né, sem edital, estudasse as duas versões. Aí o 2013. Não, 2013 você pode deixar em stand-by, né? A não ser que a sua banca coloque lá 2013, isso não está acontecendo, muito poucas questões de 2013, tá? A banca ou está cobrando 10 ou 16, tá? E até porque o 2013 é muito parecido lá com o nosso 2016, tá? Então você não se preocupe muito com isso, tá? Não tendo edital. Aí tendo edital é outra história, aí você já sabe o que vai estudar, ok? Muito bem, começando aqui com o nosso Excel, vou mostrar aqui para vocês uma novidade, né, que trouxe aqui no 2016. Aliás, não é uma, né, são algumas novidades, né? Por exemplo, aqui no Salvar Como, né, o 2016, o pacote 2016, ele tem total interatividade com a nuvem e aí você pode salvar a sua planilha, né, direto no OneDrive, que é o Cloud Storage da Microsoft, onde você pode guardar os seus arquivos lá.
Você precisa ter uma conta no OneDrive. Essa conta ela pode ser aberta gratuitamente. O OneDrive te dá um espaço gratuito, como o Google Drive dá, como outras plataformas te dão também, tá? Então, você tendo a conta, você vai poder salvar essa sua planilha direto no OneDrive. Isso já foi uma questão de prova, tá? Se você salvar direto no OneDrive, você vai ter ela disponível lá, mas você não tem na sua máquina. Então, se você quer na sua máquina também, você salva lá e salva uma cópia aqui na sua máquina também, para ter as duas, né? Por que disso? Porque às vezes a pessoa vai salvar essa planilha no OneDrive, porque ela vai utilizar essa planilha em outros locais. Eu fiz em casa, mas depois vou utilizar no meu trabalho, então eu vou ter ela lá no OneDrive, né? Porque se eu estiver no meu computador, como é que eu vou ter que ficar carregando pendrive? Hoje não, hoje é nuvem, né? Não vai ficar comprando pendrive se você pode salvar direto na nuvem, ok? Mas, às vezes a pessoa só coloca no OneDrive para que tenha um backup, uma cópia de segurança. Mas eu vou continuar trabalhando aqui offline, ou seja, no meu computador, tá? Então tem essas duas possibilidades. Estando no OneDrive, ainda há a possibilidade de você compartilhar essa sua planilha com outras pessoas e elas serem, né, alteradas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente em tempo real, tá? Já apareceu questão em prova dizendo que se você tiver uma planilha no OneDrive e ela estiver compartilhada, por exemplo, com 5 pessoas, só uma pessoa de cada vez poderá fazer alterações nessa planilha. Não é verdade, tá? Todas podem alterar ela simultaneamente, ok? Mas se você quer compartilhar, você vai ter que inserir essas pessoas no compartilhamento, né? E aqui, ó, no canto superior direito, tem uma opção aqui, ó, compartilhar. Se eu clicar nela, ela vai dizer para mim salvar na nuvem primeiro, porque eu ainda não salvei, e depois vai pedir o e-mail das pessoas que eu quero compartilhar, tá bom? Então essa é uma das opções aqui do nosso salvar como, ok? Do nosso Microsoft Office 2016, o nosso aplicativo Excel, tranquilo? Aí nós observamos aqui várias guias, né? E dessas guias eu vou dar algumas dicas para vocês do que podem cair na sua prova. E é interessante que todas essas dicas que eu passar aqui para vocês, você execute na sua máquina, tá? Mesmo se você não tiver a versão 2016 como eu tenho aqui, vá lá e execute na sua 2010. Porque quando você treina, fica muito mais assimilado aqui no seu HD, tá bom? Então é importante que você não só assista a aula, vá lá e aplique o que eu falei com outros dados, né? Se eu falei de um dado aqui, você vai lá e tenta colocar outro para ver se funciona, aí fica muito mais legal, tá bom? Então o que a gente vai falar para você agora? Do autossoma, né? Esse autossoma, eu já deixei aqui alguns valores, porque o que acontece aqui no autossoma? Quando você tem valores e não quer ficar utilizando lá a função e tal, você já aplica um autossoma. Então olha só o que vai acontecer aqui no primeiro exemplo que eu vou dar. Eu cliquei no botão autossoma e veja o que ele fez. O autossoma, ele veio só até o número 5. Por quê? Porque a célula E3, ela não tem valor nenhum. E se ela não tem valor nenhum, o autossoma diz, ó, não é para somar dali para cima, tá? Então ele vai trazer para nós o quê? Só o 21, que é o valor, a soma dos 3 valores ali. Agora o que acontece? Eu quero usar o autossoma, mas eu quero somar até lá o número 4. Então o que você pode fazer? Arrastar até o número 4 e dar um Enter. Aí ele vai ignorar essa aqui e somar até lá em cima, tá? Tranquilo? Muito bem. Agora, existem duas situações aqui, ó. Eu posso arrastar para cima, como eu fiz lá, né? Que eu peguei e arrastei até lá em cima, ó. Peguei e arrastei. Pode ter mais de uma célula vazia, não tem problema. Ele vai trazer o valor para mim. Mas eu posso utilizar o valor 0, né? Então vamos aqui, ó, colocar o mesmo autossoma, mas com o 0 ali. O que vai acontecer? Como eu estou fazendo uma soma, ele vai até lá em cima, porque a célula H3 agora, né? Ela tem um valor 0. Olha o que vai dar. Os mesmos 25, sem problema nenhum, né?
Muito bem. Agora o que a gente tem que ficar esperto? Até aqui é tudo muito tranquilo, né? A função autossoma, colocou o zero, vai dar o mesmo valor, não colocou, tem que arrastar, tranquilo. Mas olha só, galera, eu vou tirar aqui o autossoma daqui, ó, porque eu quero colocar a palavra zero, né? Então veja que agora, aquela célula que estava vazia, ela tem um texto dentro. E o valor é um valor textual, não é numérico. O que vai acontecer aqui agora se eu aplicar o autossoma? Vamos ver? Olha só. Como aquela célula não tem um número, então o autossoma vai entender assim, ó, é para somar só até o número 5 e acabou, vai dar 21, ok? Mas eu não quero que soma só até o número 5, eu quero que soma o 4 também. O que eu posso fazer? Arrastar para cima. E sabe qual vai ser a primeira alternativa lá, né, se for uma prova de múltipla escolha? A letra A, você sabe qual que vai ser? Erro. Por quê? Porque se eu arrastei a função autossoma até lá em cima e eu tenho um texto, vai dar erro. Como é que eu vou somar um texto com números, né? Ou se for uma questão CESP, ela vai dizer que o resultado da aplicação do botão autossoma na célula tal, com a célula com um texto escrito zero, vai dar erro. Olha o que vai acontecer, ó. Não dá erro. Tá? Isso é muito bacana no Excel, porque se você tem uma coluna com números e aplica fórmulas e funções, no caso aqui nós aplicamos a função autossoma, né, que é a função soma, ele ignora os textos e soma só os números. Vou colocar um caractere especial aqui, ó. Vou colocar aqui o E comercial, ó. Não dá erro. Qualquer outro caractere que eu colocar, certo, que não seja número, não importa. Ele vai continuar somando ali somente os números. E isso vai funcionar para função soma, para média, para qualquer função que você utilizar, tá bom? Mas agora a gente precisa falar de um detalhe importante. Deixa eu copiar isso aqui tudo, tá? Vou copiar, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V, né? Ó, e vou tirar esse valor aqui. Aqui, deixa eu só mudar esses números aqui, para poder ficar legal o que eu quero mostrar para vocês aqui. 2, vou colocar aqui um 4 e vou colocar aqui um 2, certo? Olha só, então aqui vai dar 12, né? Muito bem. O botão autossoma, ele não faz só autossoma, certo? Ele faz também automédia, certo? Deixa eu colocar de novo aqui que ele foi muito rápido. Ó, ele faz um automédia, né? Então, ou seja, ele calcula média também, não só média, ele calcula aqui outras funções. Você pode escolher. Eu estou utilizando a função média porque essa aqui é o que vai nos dar problema. Olha só, se eu arrastar a minha seleção até o número 4, né? E ali nós temos um valor 12 dividido por 4, vai ter que dar a média 3. Olha que bacana, né? Ele fez a média 3 aqui para mim, certo? Se eu colocar aqui a palavra zero, ó, ele continua dando o valor 3. Por quê? São 12 dividido por 1, 2, 3, 4, ok? Mas olha o que acontece quando eu coloco o valor zero. Ele mudou o valor, não é mais 3 e sim 2,4. Por que 2,4? Porque no caso da média é diferente da soma, onde o zero preenche a célula, mas ele não altera o resultado. Ele continua, né, 4 mais 0, 4. Aqui não. Quando eu tenho a função média, certo? Se eu utilizar o número 0, o que vai acontecer? Ele vai dividir 12 por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Deixa eu tirar o 0 aqui, ó. Viu? Aqui ele está dividindo por 4, aqui ele está dividindo por 5. Então, muito cuidado aí na sua prova, meu querido aluno, quando aparecer a função média e tiver o número 0. Né? Apesar de não valer nada na soma, na média ele vai ser usado como múltiplo divisor, tá? Então, cuidado. Tranquilo? Próxima dica da aula de hoje é sobre a função classificar, tá? Então, professor, mas isso é muito fácil. Não é, tá? Por quê?
Faço aqui, você assistindo a minha aula, fazendo na sua casa, utilizando o Excel na sua casa. Lá na prova, tem uma série de fatores que psicologicamente te abalam, né? Outras disciplinas são difíceis, o tema da redação você não tem nem noção do que você vai escrever, e aí vem uma questão muito simples sobre classificar, e aí você não consegue fazer na sua prova, não lembra e tal, e perde uma questão fácil. Por isso que a gente tem que estar sempre relembrando, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui 5 nomes, né? Pessoas desconhecidas aí para vocês, né? Garanto que vocês não conhecem ninguém. E eu vou aqui na opção classificar de A a Z. O que ele fez? Olha que legal, colocou em ordem alfabética, né? Muito tranquilo. Então, só que, veja que aqui no meu segundo exemplo, eu coloquei as mesmas pessoas, certo? Com uma numeração. Quando eu marco essas pessoas e vou no classificar, olha o que ele aparece para mim aqui, né? Essa interfacezinha aparece para mim aqui, ó. Ele diz o seguinte: o Excel entende que nessa minha seleção tem uma outra coluna do lado, poderia ser de qualquer lado, né? Com outros dados. E aí ele diz o seguinte, ó, o Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. O que você deseja fazer? Expandir a seleção ou continuar na seleção atual? Se eu colocar expandir a seleção, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o professor Carrasco, que está com o número 6, né? Ele que vai ser o primeiro aqui na ordem alfabética, e ele vai levar o número 6 junto. E assim sucessivamente. O Donin, que está no 5 e é o próximo na lista, ele vai levar o número 5. Então, ó, eu vou expandir a seleção e vou dar um classificar. Viram? Ele pegou o número de cada um e levou junto. O pequeno aqui, que apareceu como o último na ordem alfabética, levou o número 1. Por quê? Ah, porque esse número é o número do professor e ele tem que estar com esse número sempre. Como lista de chamada aí quando você estudava, né? Não importa a ordem alfabética que você está, o teu número é o mesmo, tá? Agora, olha só, vamos mudar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, né? Voltou tudo do jeito que estava antes. Carrasco lá no 6, pequeno no 1. E agora eu vou de novo selecionar. Deixa eu tirar o zoom aqui para você ver. Ó, eu vou selecionar, vou selecionar e vou aqui de novo no classificar de A a Z. Novamente apareceu a mesma telinha lá que eu mostrei para vocês, né? E agora eu vou colocar assim, ó, continuar com a seleção atual. Aí o que ele vai fazer? Mesmo tendo esses números do lado, ele vai colocar em ordem alfabética, mas não vai mexer na numeração. Quer ver, ó? Olha o que eu falei, que bacana, né? Então, para a sua prova, quando cair lá classificar, certo? Você tem essa opção de expandir a seleção. Se isso aparecer na sua prova, você vai lembrar que quando você expandir a seleção, o que tiver nas células próximas da onde foi selecionada, à direita ou à esquerda, não importa, a seleção vai levar junto, porque você pediu para expandir a seleção. Se você colocar que não, então ele não vai mexer nas colunas laterais, vai somente colocar em ordem alfabética, crescente ou decrescente, aí você que escolhe, né? Se você optar por esse detalhe, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima dica. E aqui na próxima dica eu fiz um negócio bacana aqui, ó. Eu coloquei os mesmos, né? E aqui eu vou dar 2 dicas para vocês, certo? A primeira é sobre uma função chamada transpor, certo? Que muita gente aí quebra a cabeça para fazer isso no dia a dia. Eu vou ensinar isso para vocês como é que faz. E também pode cair na sua prova. E depois a gente vai falar sobre a classificar de novo, tá? O que essa função transpor faz? Olha só, tá vendo que eu tenho aqui uma relação de pessoas e elas estão em coluna? Como é que eu faço para pegar essa mesma relação e colocar em linha, sem ter que digitar tudo de novo? Né? Então, às vezes você vai lá copiar alguma coisa da internet, ou, sei lá, copiou de um outro arquivo e está em coluna. E fala, mas eu não quero em coluna, gente, eu quero em linha, que os mesmos nomes apareçam, né, na linha, ok? A gente vai utilizar uma função chamada transpor. E ela tanto faz de coluna para linha, quanto de linha para coluna, tá? Isso, tenho certeza que você vai dizer assim, pá, como é que eu não sabia disso antes?
quebrei a cabeça, tive que digitar nome a nome de novo. Aí eu vou ensinar para você. Porque olha só, se eu quisesse colocar esses mesmos nomes em linha, a grande maioria ia fazer isso aqui, ó. Tenho certeza, ó. Pequeno, daí ia escrever lá Franco, ia escrevendo assim, ok? Mas você não precisa fazer isso. Quer ver? Por quê? Você vai selecionar, vai aqui e na... Opa, desculpa. Vai aqui em copiar. Opa! Então, aqui, ó. Deixa eu marcar de novo, certo? Você vai aqui em copiar primeiro, porque você tem que copiar aqui essa seleção. Você vai clicar aonde você vai colar e aqui nas opções do colar, ó, veja que aqui, ó, ele tem algumas opções, certo? Aí você vai passando o mouse em cima, ele vai te mostrando. E esse aqui, ó, na linha de baixo aqui, ó, na segunda posição aqui, ó, é o transpor, tá? Quando você clica nele, ó o que que ele faz? Ele coloca tudo em linha para você. Olha que facilidade, galera. Já pensou se você tivesse uma relação de 300 nomes em coluna e você quisesse colocar em linha? Olha a facilidade, tá? Vamos repetir aqui só para você entender, né? Para você não, talvez não pegou. O que que você vai fazer primeiro? Marcar o que você quer, tá? Não precisa, se você tem uma coluna gigante, só quer uma parte dela, só marca o que você quer. Vá na opção copiar. Clica onde você quer colar e aqui nas opções do colar, né? Tem várias opções ali, mas aqui a gente vai usar essa aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. O meu mouse não tá aqui, ó. Tá bom? Que é o transpor. Quando você clica nele, ele vai fazer o quê? Ele vai transpor de coluna para linha, ok? Então essa é a dica da função transpor. Tranquilo? Então deixa eu só aqui ajeitar as linhas. Aí vem a dica da classificar. Ó, eu vou pegar, isso aqui não está em ordem alfabética, deixa eu fazer aqui, ó. Essa aqui eu vou classificar de A a Z. Ó, ele colocou em ordem alfabética para mim. Aqui não está em ordem alfabética. Se eu marcar e for em classificar de A a Z, ele não classifica, tá? Então, ó, e veja o que eu vou dizer. Por padrão, o Microsoft Excel não classifica em ordem alfabética em linha. Tem a possibilidade da gente ir aqui no classificar, certo? E personalizar a classificação, ok? Mas veja que nas nossas provas sempre cai assim. Utilizando o Microsoft Excel versão 2016, na sua versão português brasileiro padrão, responda a alternativa abaixo, ok? Ou responda a questão abaixo. Então o que vai acontecer? Por padrão, o classificar só classifica em ordem crescente ou decrescente em coluna, tá? Você aprendeu aí o transpor, né? Que no seu dia a dia vai ser bem legal e vai lembrar para sua prova que o classificar em linha não vai funcionar no padrão, hein? Tá bom? Muito bem. Aí nós vamos aqui para a área de impressão, tá? Outra questão que já apareceu em prova, e isso aqui quando aparece em prova, alguns alunos patinam também porque nunca utilizaram, nunca ouviu falar e cai em prova, né? Isso que é o bacana. Bom, peguei aqui a minha relação dos meus alunos, né, que a gente fez lá já deixei pronto para vocês aqui, né? Então, eu tenho aqui nome de alunos e aí eu tenho aqui os bimestres, a média deles e a situação de cada um, né? Aqui eu já apliquei a função média, aqui eu já apliquei uma função C, né, para dar aprovado ou reprovado. Muito bem, só que, digamos que essa planilha fosse uma planilha gigantesca e eu não quero imprimir ela toda, né? Porque, ó, se eu vier aqui na opção imprimir, certo? Vamos colocar aqui a página em paisagem para aparecer tudo, né? Ó, tá vendo? E ainda vamos diminuir a margem, né? Diminuindo a margem aqui, a gente vamos ajustar aqui, ó. Pronto, tá bom? Oh, ainda faltou o resultado ali, né? Aqui, ó, tá vendo? Se eu mandar imprimir, né? Fiz alguns ajustes ali para a impressora, para configurar a página, mas se eu mandasse imprimir agora, né? Vamos voltar aqui, ó. Arquivo, imprimir, certo? Ele ia imprimir a planilha inteira, e digamos que a planilha seja gigantesca. Mas, nesse momento, eu só quero imprimir o nome e os bimestres, eu não quero imprimir a planilha inteira. Então, o que você faz? Você marca, certo? Essa opção, ok? Você vem em layout de página, ok? E aqui você vai ver que no layout de página a gente tem, né, área de impressão, ok? Quando você clica em área de impressão, você coloca assim, ó, definir a área de impressão.
ok? Então, vamos voltar aqui. Agora eu já defini minha área de impressão. Vou lá no arquivo e imprimir. Veja que agora ele só está imprimindo o que eu quero, tá? Então, para a sua prova, você vai lembrar do seguinte: definir a área de impressão é eu selecionar um intervalo na minha planilha, ir lá em layout de página, lembre-se dessa guia, layout de página, e clicar na opção definir área de impressão. Toda vez que você mandar imprimir agora, só vai imprimir essa área de impressão. Se você mudar os dados, vai mudar, tudo bem. Mas a área de impressão vai ser somente aquela, tá bom? Aí você vai falar assim, tá, professor, mas agora eu quero imprimir a planilha inteira, né? O que você vai fazer? Você vai lá em layout de página, certo? Você vai aqui em área de impressão e vai em limpar a área de impressão, tá? Você pode selecionar também a área de impressão, limpar a área de impressão. Aí quando você for aqui em arquivo, imprimir, olha, pronto, já não tem mais aquela área definida. Isso é muito bacana porque às vezes você precisa imprimir a planilha inteira, mas naquele momento você só quer imprimir aquele partezinho ali, não quer imprimir tudo, né? E isso por N motivos, já aconteceu com você, tenho certeza disso no seu trabalho ou em casa, tá? Então você vai lá e define a área de impressão, manda imprimir, vai lá depois e limpa a área de impressão, tá bom? Então no Excel nós temos essa possibilidade, ok? Muito bem, gráficos, né? Peguei a mesma planilhazinha que eu havia criado, só deixei aqui os bimestres, e aí a gente vai marcar, se a gente quer criar gráficos, né? Lembre-se que sempre quando aparecer uma questão na sua prova falando em gráficos, primeiro você tem que selecionar a área que você quer que crie o gráfico. Se a questão já começar direto com inserir gráfico, não vai dar certo. Por quê? Quer ver? Ó, se eu colocar aqui para vocês verem, ó, não selecionei nada, né? Se eu for inserir gráficos, ó, para criar, ó o que ele a resposta que ele me dá. Para criar um gráfico, selecione as células que contêm os dados que você gostaria de usar. Se tiver nomes para as linhas e colunas e quiser usá-los como rótulos, inclua-os na sua seleção. Tá vendo? Então, primeiro, a sua alternativa lá na sua prova vai ter que começar com selecionando, né, na sua planilha o que você quer que insira gráfico. Então vamos inserir um gráfico aqui, o padrão de sempre, né? Aquele gráfico de colunas aqui. Pronto, tá aqui o meu gráfico, ok? Se a gente vier aqui agora e mudar qualquer valor, o gráfico vai se alterando, tá vendo? Olha lá, ó, eu vou dar 0 aqui pro pequeno em tudo, ó. Ó, coitado, reprovou, né? Tá vendo? O gráfico se altera sozinho lá, ok? E os gráficos, né, galera? A gente tem aqui uma infinidade de gráficos aqui que a gente pode utilizar, né? É importante você dar uma olhadinha também no nome desses gráficos, tá? Porque aparecem vários nomes aqui, ó. Vamos usar esse gráfico aqui, ó. Pronto, tá vendo? Gráfico, título do gráfico, daí você pode colocar. Muito bem. Até aqui, tudo bem. Mas olha só uma questãozinha que apareceu numa prova outro dia e eu acho que você ainda não conhece essa opção. Claro que alguns já devem ter visto ou até ter realizado, né, feito essa questão. Mas para você que ainda não fez, olha só. E se na sua prova, eu vou colocar aqui antes de mostrar para vocês, tá? E daí você vai me dizer o que aconteceu. Olha só. Então eu coloquei aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, né? E vou colocar aqui. Olha só, nós temos uma possibilidade de colocar um gráfico dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto. Olha só, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei um gráfico aonde mostra aqui as notas do Papito numa continuação de qual nota ele teve maior ou menor. Eu vou colocar aqui um 4 aqui, ó. O gráfico se alterou lá. Vou colocar um 7, ó, o gráfico se alterou. Como é que é o nome desse gráfico aqui para sua prova? Isso se chama mini gráficos. Tá? Então, se aparecer na sua prova uma questão que tem ali uma planilha e numa determinada célula apareça esses gráficozinhos aí só na célula, isso se chama mini gráficos. Quer ver aonde que eu fui para fazer isso? Agora eu vou mostrar, né? Eu vou no inserir, certo? Aqui, ó, aparece para nós aqui, ó, mini gráficos, certo? E aí você pode usar o de linhas ou de colunas. Vamos colocar aqui para o pequeno o de linhas, ó. Vou pegar aqui de linhas, certo? Opa, linhas. Aí o que ele vai dizer para mim, ó? Selecione o intervalo que você quer. Eu quero esse intervalo aqui, ó. Ok?
e vou dar um OK. Então ele me deu aqui o mini gráfico, né, do pequeno. Então eu posso utilizar qualquer um desses mini gráficos, certo? Aqui nas minhas linhas. É muito bacana isso, né? Ó, vou inserir de novo aqui, ó, mini gráficos, ó, tá vendo? Então eu posso, e depois posso formatar esses mini gráficos do jeito que eu quiser. Tranquilo? Então isso é a função, né, inserir, está na guia inserir mini gráficos. Então cuidado, né? Porque a prova vai colocar lá na letra A que ali você inseriu gráficos. Gráficos é diferente, foi a primeira demonstração que eu fiz. E aí eu posso inserir vários tipos de gráficos. Mas aqui não. Quando está dentro de uma única célula, você vai lembrar do mini gráficos, ok? E por fim, eu vou dar uma última dica para vocês, né? Que pode aparecer aí na sua prova e também é muito bacana para o seu dia a dia, certo? Deixa eu apagar essa aqui para não confundir, ok? Que é uma função chamada lim, tá? Então, deixa eu aumentar aqui, ó, ok? Então, veja bem, pessoal, aqui na primeira linha da coluna H, eu vou colocar uma função chamada assim, ó, lim, certo? E vou colocar aqui dentro do parênteses, que é o H3, ou seja, eu quero começar a minha numeração na 3. Se eu arrastar para baixo, olha o que acontece. Ele numerou para mim, né? Mas como aqui, ó, eu tenho a função lim e todas as linhas, né, todas as células eu tenho a função lim, porque eu arrastei para baixo, o que vai acontecer? Ó? Se eu excluir o número 5, né, do Douglas, olha o que vai acontecer. Ó? Eu excluí o 5, veja que ele acertou para a minha numeração. Por quê? Porque se eu não tivesse essa função lim e excluísse um número, o que ia acontecer? Quer ver? Ó? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. E vou mostrar para vocês isso na prática. Olha só, então aqui eu vou tirar a função lim, certo? Vou apagar ela daqui, aqui também, ok? E vou arrastar e apaguei. Olha só, 1, 2 e quando eu colocar a numeração, quando eu colocar a numeração, ela vai estar em ordem, né, crescente. Mas se eu eliminar aqui o número 3, olha o que acontece. Ele vai ficar 1, 2 e 4, né? Como eu estou lá utilizando aqui, nesse caso, a função lim, olha o que acontece. Ela ajusta para mim a numeração toda vez que eu deletar um número, ok? Aí, tudo bem, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar os dois que eu deletei. Então, ó, vou colocar aqui a função lim de novo, tá? Para eu mostrar um detalhe importante para vocês. H6, ok? Ó. Então vou arrastar para baixo e vai ter a sequência. Aí você vai falar assim para mim, não professor, mas eu quero que comece no número 1. Por que está começando no número 6? Porque eu estou na célula H6 e eu coloquei aqui, né, o início da numeração na linha 6. E como é que eu faço para que o número comece no número 1, certo? Mesmo eu estando na linha 6. O que você vai fazer aqui, ó? Se eu estou no 6 e quero que comece no 1, o que eu faço? Coloco aqui para o lado de fora, menos 5. Por quê? 6 menos 1, 5. Aí o que eu tenho que fazer? Arrasto para baixo. Olha só, tá vendo? Como eu estou na linha 6 e quero que comece no 1, eu faço 6 menos 5. Vai começar no 1, ok? E aí qualquer um que eu excluir aqui, ó, ele vai acertar a numeração para mim. Se eu estivesse na linha H1, eu não precisaria colocar esse menos 1, porque daí ele ia começar no 0, tá? Só se você começar em outra célula que não seja a linha número 1, você coloca esse menos pro lado de fora. E aí depende da célula que você vai começar. Se você for começar na célula 10 e quer que comece na numeração 1, ele coloca lim, entre parênteses a célula que você está, que é H9, por exemplo, H10, por exemplo, menos 9, vai começar no 1, tá bom? Gostou dessa dica? Muito boa para o seu dia a dia, né? Que você não precisa ficar acertando a numeração lá na sua planilha e pode cair na sua prova. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.